presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, também teria atuado para viabilizar a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que favoreceu o Master. A gente vinha falando aí a respeito de Davi Alcolumbre, da expectativa se vai ou não vai apoiar essa PEC, vai dar ou não andamento à PEC da jornada 6x1, mas você tem uma apuração exclusiva. É isso, Daniel, uma bomba, inclusive, né? Davi Alcolumbre não só viabilizou a aprovação da PEC dos precatórios, que hoje é uma emenda à Constituição, foi aprovada em setembro do ano passado, como também ele teria marcado a votação em segundo turno uma semana antes, né? Depois de se reunir com o Daniel Worcaro. Bom, pelo menos são essas as informações da Polícia Federal. Eu tenho feito nos últimos dias esse trabalho de curadoria em torno de emendas e propostas que possam ter beneficiado o Banco Master. Cruzei os dados, inclusive, com as informações da Polícia Federal, o sigilo que foi quebrado e enviado ali para a CPI do crime organizado, e eu tenho até, inclusive, essa linha do tempo que mostra, né, desde que o Alcolumbre assumiu o comando da presidência do Senado, que foi ali em fevereiro, logo já no mês de abril, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, Hugo Mota também, que tem conversas com o Worcaro registradas no aparelho de celular, né, ambos viabilizaram uma tramitação muito rápida dessa PEC, a PEC dos precatórios, que teve uma mudança nas regras que já estão vigentes desde setembro de 2025. Então, em abril, eles já deram início na abertura ali da comissão especial. Em julho, a votação aconteceu em 2 turnos na Câmara no mesmo dia, assim como nós vimos ontem, né? Tudo a toque de caixa. E no dia seguinte, já no dia 16 de julho, a pauta já foi para o Senado para votação. É por isso que eu falo, assim como a PEC do 6x1 pode ser votada ainda hoje, né? Já no dia seguinte, no Senado, foi isso que aconteceu com a PEC dos precatórios. Tudo de forma muito célere. Só que lá no Senado, o que aconteceu? Tivemos a votação em primeiro turno e aí, à época, a oposição apresentou alguns destaques, porque percebeu que havia alguns jabutis, né? E que jabuti seria esse? Bom, os precatórios, só para contextualizar rapidamente, são processos judiciais, né? São créditos judiciais que pessoas, empresas têm para receber da União. Isso depois de um trânsito julgado, né? Quando não cabe mais recurso. E aí esse valor fica lá, a União fica te devendo, às vezes, por anos. E o que os bancos fazem? Eles vão lá e compram esses créditos, né? Assumem, pagam um valor muito baixo para quem vai ficar, às vezes, esperando por anos, opta por vender esse precatório para um banco, recebe um valor bem menor, e aí é o banco que fica incumbido de receber depois da União. Então, o Master se beneficiou disso. A gente tem uma sonora do senador Eduardo Girão que fala também sobre a celeridade com que isso tudo foi aprovado. A toque de caixa, extra pauta, uma proposta de emenda à Constituição dos precatórios. O relator era o Jacques Wagner, que inclusive foi citado aí pela imprensa, né, com relação à sua filha, né, que junto ao Banco Master teria recebido 12 milhões de reais, se eu não me engano, o valor é esse, lá na Bahia, né, e o período ali é um período muito sensível de contato com o presidente da casa, com o Worcaro. Então, tudo isso exige, né, esses indícios, que se aprofunde, porque esse precatório foi algo muito estranho que aconteceu. Na hora, eu mesmo fiz ali um protesto, né, pedi mais tempo, outros senadores, o astronauta Marcos Pontes, Isalci, também chegaram a pedir, né, e a gente viu aquilo ser atropelado. Bom, então vamos agora para o principal que aconteceu, né? O grande finale, a votação em segundo turno. Se puder, coloca para nós, por gentileza, novamente a arte, porque a gente tem ali a data em que o Alcolumbre adiou a votação em segundo turno. Ele adiou por quê? Porque a esquerda não tinha quórum para derrubar o destaque da oposição. E aí o Jacques Wagner alegou que estava com problemas de saúde, teve essa manobra. Nesse meio tempo, Daniel Worcaro teve 2 encontros com Davi Alcolumbre. E aí, o primeiro encontro, a gente teve, inclusive, acesso ao inquérito, como eu disse, a quebra de sigilo via CPI do crime organizado. Ele se reuniu no dia
4 de agosto, aquela conversa com a noiva dele relata isso, e depois ele marca, ele relata que marcou uma reunião para a próxima terça-feira, ou seja, no dia 20 de agosto. Depois do dia 20 de agosto, na semana seguinte, segunda reunião com o Vorcaro, né? Na semana seguinte, ele marca, então, a última votação, então, e aí eles já tinham a certeza que os votos seriam suficientes para derrubar os destaques do PL e aprovar a emenda à Constituição, o texto original, apresentado logo por quem, né? Por Jacques Wagner, e como bem trouxe aqui o senador Eduardo Girão, lá na Bahia, a gente tem pelo menos algumas ligações relacionadas a precatórios, o estado da Bahia pagou 50 milhões de reais em precatórios para o Banco Master, fora o Credit Sexta, né? Não vamos nem entrar nesse mérito. A relação entre o Master e o governo da Bahia é um tanto quanto estranha e até hoje parece que a Polícia Federal não avançou nesse ponto da investigação, Daniel.